Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de logística, agora módulo D, tá? Logística e consumidor. Falando de logística e consumidor, nós devemos lembrar que para a logística atender melhor às necessidades do consumidor, utiliza 6 elementos. E são elementos muito comuns dentro do mercado, que seria a informação, o produto, o momento desejado daquele produto, gratificação e prazer que aquele produto traz, confiança e parcerias e continuidades. O papel da logística, no papel da logística, tá, ele permite atingir as metas de mercado, permite integrar todo o processo logístico que vai desde a compra da matéria-prima até a colocação do produto final no mercado, incluindo o pós-venda, permite a entrega do produto no momento desejado, isso é muito importante, porque receber o produto antes da hora ou depois da hora não serve para nada, permite redução de custos de produção, controle e entrega, permite conquistar novos clientes em base ao atendimento que só a logística pode oferecer. Por quê? Porque quando a gente utiliza-se de um distribuidor, a gente passa a contar com aquela gama de clientes do distribuidor. Na transação comercial, nós temos o ato físico de compra, que envolve dinheiro, tempo e dispêndio de energia, e temos também a visão do comerciante, que ele vê a margem, o mix de produto, vantagens diferenciais, localização e dimensionamento, tamanho do mercado, avanços tecnológicos, conhecimentos e restrições. Após a Segunda Guerra, tá, nos Estados Unidos da América, que vamos dizer assim, os Estados Unidos é o nosso norte com relação à logística, né? E depois, quando passou para os demais países, foi uma sequência do que aconteceu lá que começou a acontecer nos demais países. Porque nos países de terceiro mundo, sempre ele vem a reboque de outros países, né? Então, nos Estados Unidos existiam grandes lacunas de demanda, o marketing se aproveitava da guerra, existia um aproveitamento da capacidade instalada muitas das vezes para a produção de artefatos de guerra. O marketing era centrado na família padrão, que estava despedaçados, porque muitos homens haviam morrido na guerra, e esse era o sonho de toda a população, ter uma família padrão, e em produtos personalizados, porque o produto personalizado era o grande diferencial da época. Quando se fala na evolução do comércio, a gente tem que lembrar de alguns elementos que surgiram para essa evolução, tanto do comércio quanto da manufatura, que é a própria robotização, a terceirização, flexibilização da manufatura ou da fábrica, o real time, o vendor managed inventory, que é o controle de estoques, o checkout, os scanners, os quiosques eletrônicos, os dados digitalizados, o SR, o SR, que é o Entry Customers Response, a Quick Response, que é a resposta rápida, e o ABC, custeio baseado em atividades, que é algo parecido com a curva ABC que nós já vimos. Existem alguns elementos dentro dos modelos de gerenciamento logísticos que a gente deve atentar. Quando se fala na cadeia de valor e na logística, a gente tem que lembrar de alguns elementos, tipo agregação de valor, busca de melhorias contínuas, redução de custos, melhorias de qualidade, entrega no momento certo, cadeia de suprimento eficiente. Ou seja, esses elementos é o que fazem, que criam a relação entre a cadeia de valor e a logística. Nós temos a cadeia de suprimento também. A cadeia de suprimento tem alguns elementos importantes, como o suprimento da manufatura, a própria manufatura, a distribuição física, o varejo, o consumo e o transporte. Lembrando que a logística é responsável desde a aquisição de matéria-prima, da movimentação dela, até lá na hora que o produto foi entregue e ter a resposta se esse cliente está satisfeito. Temos um exemplo aqui, ó. Matéria-prima, componentes pré-montados, componentes soltos, transportam até a manufatura, ou seja, a indústria. Esse trecho é o suprimento de manufatura, como é chamado. E depois nós temos a própria distribuição física, que é o transporte desse produto manufaturado até o consumidor final, que pode passar pelo varejista, pode passar pelas lojas, pode passar pelo consumidor final.
mas o importante é chegar no consumidor final. Falando de cadeia de valor, o que é isso? Valor é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa ou indivíduos lhe fornece. Compostos de valor é a margem e a atividades de valor, são as atividades primárias e atividades de apoio. Parcerias na cadeia de valor. Para elevar o grau de competitividade e poder de dedicar a sua missão principal, ou seja, as indústrias ou produzem ou vendem. Produzir e vender é uma unidade de negócio diferente, ou seja, tem que ter um foco em cima daquilo. Muitas empresas preferem focar na sua produção e deixar que a venda, a comercialização seja feita por outras pessoas. Então, as parcerias, elas são muito importantes nisso, porque as empresas foram forçadas a abandonar suas atividades individualistas e adotar posições colaborativas, formando parceria. Eu produzo e você vende. Qual que é o objetivo disso? Reduzir o máximo o preço final para o consumidor, tá? Visando o cash share. O gerenciamento da cadeia de suprimento pressupõe uma visão integrada de custos, considerando conjuntamente todos os componentes da cadeia, que são eles: o suprimento, a manufatura, os estoques, a armazenagem, o transporte, o atendimento aos clientes, assistência técnica e a logística reversa, que é trazer a sobra ou o produto quebrado de volta para a indústria. Existem algumas empresas, tipo empresas de insumos agrícolas, que não podem deixar vasilhames com veneno na propriedade rural. Então, eles são obrigados, até por lei, de trazer de volta, de fazer uma logística reversa. Quando se fala de gasto, tá, é o sacrifício financeiro arcado pela empresa para a obtenção de um produto qualquer. O custo é o gasto que é reconhecido como custo no momento da utilização da coisa comprada, do sistema produtivo. E despesa? Despesa é o que se gasta para se obter receitas. Comissão de vendedor é uma despesa. Continuando falando de custos, nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Num exemplo, nós temos mão de obra, supervisão, depreciação de equipamentos, material para embalagem de produtos, aluguel de prédio e energia elétrica. Com relação a outros tipos de custos, nós temos fixo, variável e custo marginal. O que seria produtividade? É a relação entre o que foi produzido e os insumos e matéria-primas utilizados para essa finalidade num determinado intervalo de tempo. Um sistema produzido é qualquer conjunto de elementos que atuam de forma integrada e harmônica para transformar um insumo e matéria-prima em produtos e serviços. Então, aqui nós temos o conceito de produtividade e o conceito do sistema produtivo. Quando o sistema produtivo é medido apenas por um insumo, apenas por um insumo, o cálculo de produtividade é imediato. Basta dividir a quantidade do segundo pelo primeiro, ou seja, basta dividir a produtividade pelo insumo, né, pela quantidade do insumo. Quando se tem mais de um insumo ou mais de um produto, o cálculo de produtividade torna-se mais complexo, porque nós temos que trabalhar com uma distribuição de pesos para que fique correto. Aqui nós temos um exemplo dos 20 maiores operadores logísticos do país. Então nós temos a Ryder do Brasil, Columbia Sistemas Integrados de Logísticas, dentre outros aqui. Bem, meninos, espero que tenham gostado da aula. Desejo um abraço para vocês e encontramos na nossa próxima aula. Tudo de bom!